Opa, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Taurus Expert e hoje a gente vai falar sobre grid no nosso robô Hall4, tá? Eu vou explicar para vocês como que funciona e como utilizar ele. Aqui vai estar aquela configuração do Stop Loss, que foi desse resultado aqui, ó. Deu 6% de rebaixamento com mais de 300% de lucro e ela estava com stop fixo. E qual que era a estratégia? Era suporte e resistência. O que acontecia? Assim que ele rompesse um suporte e uma resistência, aqui ó, no caso ele rompeu um suporte, passou 120 pontos, ele abre a ordem, né? E aqui houve outro rompimento de suporte, ele foi abrindo ordem, né? É isso aí que foi a nossa estratégia. Como que seria a ordem de grid? Aqui, vamos supor aqui ele abriu essa ordem de compra. Se ele não tivesse fechado no lucro, eu colocasse lá 100 pontos, depois que passasse 100 pontos aqui, ele abriria outra ordem, depois outra ordem, até fechar a operação no lucro. Vamos verificar na prática? Vamos lá, para a gente utilizar essa estratégia de grid, a gente tem que fazer algumas modificações. Quais são? Primeira coisa, a gente tem que escolher a distância de ordens, ou seja, uma distância da primeira ordem para a segunda ordem, caso não feche no positivo, né, a primeira ordem. Vamos colocar aqui 100 pontos. Multiplicador de distância, que é abriu a primeira ordem, a segunda ordem vai abrir com 100 pontos, a terceira ordem vai abrir, no caso ele vai dobrar 200, então eu não quero que ele abra sempre em 100 pontos. Máximo de ordens abertas, para o grid funcionar você tem que colocar aqui um número acima de 5, né? 5 ele vai abrir 5 ordens, vou colocar aqui 20. Bom, você pode escolher um take profit, eu não gosto de utilizar, vou deixar o stop loss 0, vou deixar o trailing stop 0. Na verdade, eu gosto de utilizar, quando é grid, um take profit bem curtinho. A gente vai deixar tudo aqui padrão. O lote automático fica de acordo com o seu gosto. Multiplicador de lote, isso é importante, porque o grid ele vai utilizando o martingale. Então ele abre a primeira ordem com 0.01, depois de 100 pontos de distância ele vai utilizar, se aqui tiver 2, 0.02. Tá? Tem gente que utiliza os nossos robôs sem o martingale no grid e tem um desempenho muito bom. Vou colocar com o martingale. Não vou usar a ordem oposta, mas se você ativar a ordem oposta na terceira ordem, ele abriria o oposto. Então se tem 3 ordens de compra, a quarta seria uma ordem de venda. Você vai escolher qualquer estratégia aqui do seu gosto. Eu vou deixar aqui no suporte e resistência. Vou deixar aqui um valor menor aqui, 10 pontos. E vamos testar. Vou iniciar. Pronto. Vamos aguardar aqui ele começar a carregar. Beleza? Eu dei um pause aqui. Vamos voltar aqui para a operação. Ele abriu muitas ordens. Vamos achar a primeira aqui, ó. Foi o lote de 0.01. Exatamente esse lote. Ele abriu uma ordem de compra. Você viu que ele não conseguiu fechar. Então passou, vamos contar? Passou 100 pontos. Ele abriu outra ordem de compra. Não conseguiu ficar no lucro. Então ele abriu outra ordem de compra a cada 100 pontos. Não conseguiu. Ele foi abrindo outra ordem. Depois ele abre outra ordem de compra aqui. Tá camuflado aqui. Beleza? 100 pontos. Então esse é o grid. Ele vai fazendo cada 100 pontos. No caso aqui quebrou. Por que quebrou? Porque está muito agressivo. Então o que a gente faz? A gente escolhe um multiplicador de distância. Então eu posso colocar aqui. A primeira ele abre com 100, a segunda ele abre com 200. Eu não quero usar take profit. Eu posso usar um trailing stop? Pode. Eu não quero usar take profit, mas eu quero usar um fechamento no lucro. Ótimo, você pode colocar aqui uma porcentagem 0.2, 0.3. Não aconselho colocar 1% porque vai ficar com muitas ordens em aberto. Então você seleciona do jeito que você quiser. É a questão do grid. Como que eu faço para ter um melhor desempenho? Essa estratégia ela é muito arriscada, né? E você pode controlar o horário. Eu geralmente gosto desse horário, da 21 às 23. Mas você pode deixar livre. E como que eu faço para ter um desempenho melhor? Depende da estratégia que você está utilizando. Ali eu coloquei um suporte e resistência, né, para rompimento. Para deixar melhor, eu posso deixar um pouco mais criterioso. Vamos iniciar? Olha, já não está abrindo tantas ordens. Na verdade, não abriu nenhuma. Ele vai esperar a confluência para abrir a primeira ordem. Vamos ver.
Ó, abriu aqui a primeira ordem. E já fechou, mas fechou no negativo. Beleza. Ele vai indo. Eu coloquei essa confluência que é bem rígida. Criteriosa, na verdade. Olha lá, ele vai subindo um pouquinho, mas ele vai subindo. Beleza. Aqui então você escolhe a sua estratégia. Ah, quero trabalhar com banda de Bollinger. Perfeito. Esse aqui é a contagem de Kendall. Tem um CCI, tem cruzamento de médias móveis. Então você pode escolher a estratégia que você quiser, entendeu? Ah, tem um modo muito agressivo que de vez em quando eu uso. Eu uso durante uma semana, 2 semanas, que eu gosto muito. Que é esse modo aqui, vou mostrar pra vocês. Ah, esse aqui influencia muito também, tá? Se você fizer um backtest e não estiver dando um resultado positivo, tenta desabilitar o lote dinâmico e deixa um lote normal. Aqui está uma banca de 80, mas eu posso colocar aqui uma banca de 10 mil. Poxa, não tenho 10 mil dólares. Uma conta Centis aqui seria 100 dólares. Entendeu? Outra coisa é isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Beleza, ó, coloquei uma trava de horário, porém eu tenho que colocar aqui, ó, desativar essa opção, porque quando ele travar o horário, ele vai fechar todas as minhas operações. Se tiver falso, ele não fecha. Beleza, questão do horário, aqui o gerenciamento, você pode colocar também uma trava de prejuízo. Vamos fazer mais um backtest. No nosso site da Taurus tem alguns backtests lá bem bacana. No menu relatórios e sets. Deixa eu ativar o Edge simultâneo aqui, só para a gente ver aqui como que vai se sair. Ó, 74, 80, isso aqui com uma banquinha de 100, ele vai crescendo, entendeu? Isso aí é o grid. Então, para que serve essa questão do grid? Cara, se teu robô ele tem um índice de acerto muito alto, tua estratégia, dependendo da estratégia que você estiver utilizando, mas às vezes ele pode errar. Então você usa o grid para ele dar uma segunda entrada, entendeu? O grid ele é muito arriscado, muito perigoso, é uma estratégia que dá muito lucro. Você pode usar ela de uma maneira diferente, uma maneira mais controlada. Como? Controlando o máximo de ordens abertas. Poxa, a minha estratégia, ela erra, mas ela erra muito pouco. Então, se ela errar a primeira operação, eu quero que ela tente mais 2 operações ainda. E com distância de 100 pontos. Então, ela errou a primeira, passou 100 pontos, ela vai abrir uma outra operação. Do mesmo sentido, se era compra, ela vai abrir outra compra. Passou mais 100 pontos, está no negativo, ele vai tentar uma última vez, entendeu? Então é muito bom. Eu gosto muito de utilizar a grid porque tem um resultado muito fantástico. É isso aí, galera. Você vai testando aí com essa opção, faz aí as suas combinações, testa aí as estratégias. E se você quiser uma configuração legal, acesse o nosso site, que lá eu tenho várias estratégias com grid que dá resultados fantásticos com rebaixamentos mínimo. Beleza? É isso aí, galera.